Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Como vocês puderam notar aí, né, a nossa iluminação diminuiu aqui um pouco, né? Eu tinha melhorado ela até para transmitir aí um outro canal e tudo mais, mas eu tive aí uma dificuldade com a lâmpada. Então tô meio no escuro aqui, mas a gente vai prosseguir com a nossa aula, tá bom? Então, aula 5 hoje, você está no livro Ore e Enriqueça. Eu quero deixar muito claro aqui, né, que você é guiado por Deus. E eu tinha terminado a aula anterior dizendo o seguinte: se você sentir, né, no coração de fazer e tal, e talvez eu tenha sido mal interpretado, então por isso que eu quero colocar isso de uma forma bem clara. Tem um pastor que deu um testemunho, né? Ele tinha muita vontade de ter uma rádio, né? E nesse testemunho ele coloca assim que a vontade da rádio é porque na região em que ele trabalhava existiam muitas pessoas que estavam ali ligadas no rádio, né, o tempo todo ali ouvindo o radinho porque não tinham TV, estavam em locais muito remotos onde realmente a TV não funcionava, porém o rádio chegava. E era nesse sentido que ele estava orando a Deus, né, que ele pudesse então ir aonde as ondas de TV não iam, né? Então ele pensou assim: existem alguns lugares, né, que até energia elétrica é difícil, né, que as coisas funcionam a bateria e o rádio chega. Então ele queria muito isso e pensando nisso ele começou então a orar para Deus. E nessa oração ele colocou, perdão, tô colocando o celular para outro lado aqui. E nessa oração ele pediu então que Deus de alguma forma, né, criasse ali uma oportunidade para que ele então comprasse uma rádio ou conseguisse montar sua própria rádio, enfim. E ele não sabia como Deus ia fazer, né? Geralmente funciona dessa forma, né? A gente não sabe como Deus faz, mas Deus não brinca quando você ora. Então é muito importante assim, quando a gente vai pensar em fazer uma oração, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Existe aí até um dito popular que diz assim, cuidado com o que você pede, né? Mas na verdade, esse dito popular ele é um pouco estranho também. Por quê? A ideia não é que você tenha cuidado com o que você pede, mas você tem certeza que é isso que você quer, então você pede, entende? Porque se você pede aleatoriamente absolutamente tudo, as coisas vão acontecendo e você não consegue agarrar nada. Então, quando eu falo assim, olha, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Comentei com vocês aí no começo das aulas que poucas vezes eu fiz essa oração que eu ensino nesse livro. Por que poucas vezes? Porque geralmente a minha oração é de agradecimento. Porque eu tenho uma certa dificuldade em escolher aquilo que eu quero, então eu deixo exatamente nas mãos de Deus que Deus vá guiando, né? Mas quando eu decido por algo, né, falo assim, Senhor, chegou o momento de eu comprar o meu apartamento, eu quero. E aí eu vou lá, eu oro e fico esperando então que Deus faça. E aí quando Deus faz, eu vou lá e agarro a oportunidade, seguro com todas as forças e passo por todos os problemas. Porque não é você viver não é para fracos, não é? Então assim, se você tem medo de fazer as coisas, se você tem medo de ficar devendo, se você tem medo, então medo é algo que paralisa você, medo é uma espécie de demônio que te paralisa. Então não é ideal que você tenha medo, né? Porém, eu tenho muito respeito, muito temor pelo Senhor, né? Então, quando eu olho algumas passagens bíblicas, eu percebo que Deus não brinca, né? Ele é perfeito nas decisões dele, toda vontade dele é perfeita, é agradável, porém, para nós, somos seres humanos, passar pela vontade de Deus nem sempre é agradável. E você agarrar as oportunidades também não é. Eu costumo dizer o seguinte, eu ouvia, né, quando eu era novo, que a oportunidade é como se fosse um atleta sem cabelo que passa por você e você precisa agarrar ele pelo cabelo. Então assim, é algo bem, né, difícil e tal. Mas eu costumo comparar as nossas oportunidades como o rodeio.
Por que o rodeio, né? Porque a oportunidade está ali, né? Que seria o touro. E aí você vem, né? Como cowboy ali, você monta o touro. E aí você tem que segurar, meu amigo. Eu fico imaginando, né, essa situação, né? Não são só 8 segundos, você tem que segurar muito mais que isso, né? E aí é claro que quanto mais você segura, mais o touro vai acalmando, né? Mais ele vai aos poucos ali, não são todos os touros, claro, mas a gente percebe, né, que passa ali de 8 segundos, passa ali de 10 segundos, o touro já ameniza, né? Já não é mais aquela potência, né, que saiu e tudo mais. Eu acho muito interessante também, às vezes, quando eu vou explicar sobre isso para algumas pessoas que não são religiosas, né, que não estão acostumados ali com a linguagem bíblica, eu explico um pouco como aquela parte dos corais aonde a Moana precisa passar. Então eu falo assim, olha, se você assistiu, né, o desenho da Moana, você vai perceber ali que existe uma área onde as ondas quebram, existe uma área ali de corais que de certa forma prejudica essa saída dela para alto mar. Mas uma vez que você passou essa fase, o mar se acalma, a situação é melhor. Então realmente as oportunidades são assim. E eu estava falando então sobre esse pastor que queria uma oportunidade de comprar ali uma rádio. Ele sentiu uma forte vontade de comer pastel. E era isso que eu estava comentando no vídeo anterior, na aula anterior. E essa vontade, quando eu falo assim coração, né, no sentido de alma, né, ali a alma é aonde nasce todas as suas vontades, aonde nasce todos os seus sentimentos. E apesar de ser o centro dos sentimentos, a gente tem que tomar muito coração, porque é muita a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ali é o nosso coração. A gente chama de coração o centro das nossas vontades e o centro das nossas emoções, a nossa alma. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então veja bem, se você não tem uma comunhão com Deus, como é que você vai saber que aquilo que você está sentindo é legítimo ou não? Então você não vai saber. Por isso que você precisa do Espírito Santo, né? Para você se guiar em cima nessa situação, né? Para você, além de se guiar, que é o que nós vamos ver hoje, você também precisa do Espírito Santo como uma bússola, no sentido de que será que eu estou sentindo paz nessa minha intenção? Será que essa minha intenção é legítima? Será que não é o diabo que está lançando setas na minha mente, né? Será que isso realmente está vindo do meu coração, está vindo da minha alma? E a alma milita, né, é, contra o espírito, né, de alguma forma. Então você tem lá o corpo, que tem as necessidades selvagens dele, né, ele quer fazer as coisas. Você tem o espírito militando contra o corpo. E você tem a alma ali no meio, que às vezes pende para um, às vezes pende para outro. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, é sobre isso que eu estava dizendo na aula passada. Então chega o pastor e fala assim: nossa, eu tô com muita vontade de comer pastel hoje, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou. E ele foi, né? E aí, quando ele senta na barraquinha de pastel de uma feira, e ele é muito conhecido onde ele mora, né? As pessoas chegando ali em volta, conversam, cumprimentam e tal. E aí uma pessoa que estava sentada bem ao lado dele disse assim: você não é o pastor fulano de tal? E aí o pastor disse: sim, sou eu. Ele, você não quer comprar uma rádio? As coisas que Deus faz, né? E aí ele falou: quero. Ele não falou quanto é, ele não falou que rádio que é, ele não falou nada. Do jeitinho que foi, a pergunta foi e a resposta voltou. A resposta foi: eu quero. Então, querer é o primeiro passo para qualquer coisa na sua vida. Você já ouviu isso aqui? Querer é o primeiro passo para qualquer coisa na sua vida. Então, ele quis. Esse foi a primeira coisa. Aí ele falou assim: ah, porque eu tô vendendo uma rádio assim e tal. E aí foi colocando, era uma rádio, na cidade era uma rádio pequena, mas com potencial, né? E aí falou-se o preço. E o pastor falou assim: eu não tenho esse dinheiro, mas se Deus, né, me trouxe até aqui, me colocou diante de você, a gente vai levantar esse dinheiro. E levantar o dinheiro não é uma coisa muito fácil de se fazer. É ou não é? Então, quando a gente vai
levantar o dinheiro, a gente tem ali algumas dificuldades para enfrentar. E é sobre essas dificuldades que a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo, né? Afinal de contas, eu vou aguentar essas dificuldades. A Bíblia fala lá que se você vai levantar uma torre, você não vai sentar primeiro e ver quais são os custos, né? Quanto tempo demora a construção, se você realmente chega até o final. Até para que as outras pessoas não fiquem zombando de você, que você começou a construir uma torre e não terminou, né? Então você tem ali algumas situações na Bíblia que te demonstram isso, né? Você precisa parar e ver se realmente você dá conta. Então o pastor foi, apresentou isso para a comunidade cristã ali aceitou o desafio de comprar a rádio. E aí eles pagaram um valor de entrada, assim, eu não me lembro agora qual é o valor, mas era razoavelmente alto, né? Praticamente ali as economias da igreja ele colocou nisso. E então a igreja já começou ali a trabalhar a sua rádio. E eles fizeram ali um propósito de, além do dízimo das ofertas corriqueiras, né, que essas pessoas dariam ali um tantinho a mais. E aí esse tantinho a mais, assim, Deus levantou algumas pessoas especiais, né, nesse grupo, algumas pessoas que tinham ali uma posse a mais que puderam doar um pouco mais. E aí, em conjunto, a igreja toda, então, ao longo de um ano, fez pagamentos mensais e conseguiu comprar a rádio. Algo que era impossível se tornou possível. Primeiro pela união dos irmãos, né? Mas se a gente for tirando cada uma das coisas que aconteceram, a gente vai ver que a primeira coisa, aquilo que foi ali o estopim, né? Aquilo que foi o que desencadeou toda essa espiral de prosperidade ali, foi o querer de uma pessoa. Então era sobre isso que eu estava falando. Às vezes você sente, não é uma intuição, né? Intuição é outro caso, né? Não é que você seguiu o seu coração. Seguir o seu coração é outro caso. É que realmente você quis algo e aí Deus falou para você, olha, agora, nesse instante, é o momento de você parar tudo e ir para tal lugar. E aí você sente essa vontade. Ela vem da sua alma, entende? Mas ela não vem de forma enganosa. Isso daí é importante a gente dizer. Quem não tem intimidade com o Senhor vai ter dificuldade de saber, né? E aí você chega num lugar, tá com muita vontade de fazer qualquer coisa. Aí eu fui lá e não aconteceu nada. Eu fiz o que eu tava com vontade de fazer, voltei e não aconteceu nada. E uma coisa também que é importante, que eu falei na aula passada, no finalzinho da aula passada, você precisa se relacionar com as pessoas. Então, naquele momento, quando a pessoa falou, ele imediatamente ali já começou um relacionamento, já começou a conversar, já foi fazer uma visita na rádio, já conversou com as pessoas que trabalhavam na rádio, enfim. E isso fez com que ele mantivesse, inclusive, a rádio depois, né? Aquelas pessoas vieram trabalhar junto, né? Elas não simplesmente largaram tudo do dia para a noite e a rádio ficou vazia, né? Pelo contrário. Então a rádio tem sido uma bênção lá na cidade dele, tem chegado onde ele mesmo não pode ir, onde a TV não chega, onde livros não chegam. Então, eu, por exemplo, né, fiz esse livro por quê? Porque o livro chega em pessoas muito mais distantes, né, onde eu não consigo chegar. E o livro vai. Aí você fala assim, mas Érico, você não fez o livro impresso, né? Inclusive eu estou fazendo aí, né, a minha segunda edição para enviar esse livro para ser impresso. Porém, por que eu fiz ele em PDF? E aí você pode comprar ele num preço super baratinho lá no Hotmart. E uma vez que você recebeu, é claro, né, que eu gostaria que muitas pessoas comprassem o livro porque é barato, né? Mas uma vez que você recebeu, nada impede você de você passar para outra pessoa. Gostaria que isso acontecesse? Não, na verdade eu gostaria que outra pessoa comprasse também. Porém, desta forma, o livro vai chegar em pessoas que não chegariam normalmente, vai chegar em pessoas que nunca comprariam esse livro. Então, por isso que eu também não faço questão, aí já vi meu livro circulando em alguns lugares, não faço questão disso, tá bom?
A segunda edição talvez seja impressa, né, como eu falei, né, eu vi aí uma possibilidade, mas eu sei que o impresso não é barato, então é, as pessoas para quem este livro eu gostaria que chegasse, é muito mais fácil se esse livro chegar digitalmente, né, claro. Mas enfim, tudo começa então do seu querer, depois de você ganhar, né, de você ver a oportunidade, de agarrar essa oportunidade, e em seguida de você ter relacionamento com as pessoas. E veja que interessante. Dias atrás eu pensei assim, nossa, eu acho que eu preciso de um carro. E aí eu falei, eu acho que eu preciso de um carro. E eu externei verbalmente, né? Preciso de um carro. Porque tava chovendo, eu tenho moto, né? Enfim. E aí apareceu 4 carros para que eu comprasse. Então bastava eu estender a mão e agarrar a oportunidade. Porém, é aquela coisa, né? Eu não orei para isso. Não é o momento de fazer isso. Então, não, se eu não orei, né? Será que está vindo de Deus? Será que realmente eu posso abraçar isso sem pensar muito, né? A oportunidade? Não, né? Deus tem o melhor para mim. Então, no momento em que eu realmente me decidir por um carro, eu vou orar para Deus. Deus vai me dar a oportunidade e essa oportunidade eu vou sentir no coração, né? Então, como eu digo, né? Coração é enganoso, cuidado, né? Quando eu falo eu vou sentir no coração, eu não estou falando desse coração enganoso, mundano que as pessoas falam por aí, tá? É uma outra forma de sentir por conta dessa minha proximidade e a proximidade que eu quero que você tenha também desse relacionamento com Deus que eu tenho, que eu quero que você tenha também, tá bom? Ah, quer dizer que eu sou especial? Não, Deus está aberto a todos que queiram se relacionar com Ele, né? Mas a gente tem que ter o coração ensinável, né? Se a gente não tem um coração ensinável, a gente passa pelas lutas e aí passando pelas lutas a gente desiste, né? A gente fala, peraí, mas por que que coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Por que, que eu tô servindo a Deus, eu tô tendo um relacionamento com Deus e ainda assim eu tenho que passar por todas essas lutas. Né? Sêneca já explicou isso muito antes, né? Sêneca e Paulo estavam ali na mesma época, né? Na Grécia ali. E aí Sêneca dizia uma coisa que é muito cristã, né? Eu acho que ele solucionou ali um problema, né? Apesar dele ainda não ser monoteísta, né? Ele era grego, né? Então ele pensava ali no panteão todo. Porém, ele diz uma coisa que é muito interessante nesse livro, é um livro que eu gosto muito, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque Deus quer que você chegue no céu com glórias, né? E a Bíblia e Paulo vai dizer, né, que de glória em glória você vai alcançando a estatura de Cristo. E quem é que ganha uma glória, entre aspas? É quem passou por uma dificuldade, né? Então, se você tem uma dificuldade, você vence, glória. Você passou por outra dificuldade, venceu, glória também. E por que que Paulo usa essa linguagem? Paulo usa essa linguagem porque ele está ali no meio dos gregos e os jogos gregos eram muito comuns, né? Os atletas gregos eram muito comuns e eles viviam de glória em glória, né? Então eles começavam treinando, fazendo as coisas e venciam ali uma luta, uma batalha, uma corrida, enfim, e recebiam ali a coroa de louros. E aí, que era ali, né, a medalha de ouro, né, da época. Então ele era glorificado, entre aspas, né? Ele recebia ali uma espécie de glória. E ele era eternizado, muitas vezes em poemas, era eternizado ali em histórias pela capacidade dele de vencer, né? E é isso que Sêneca vai colocar lá também para nós nesse livro. Ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas elas vão ter muitas dificuldades e aí ela vai vencer, porque o mesmo Deus que coloca a dificuldade, ele coloca a sua vitória. Basta que você enfrente a dificuldade, né? E aí então você recebe ali uma glória, e aí outra dificuldade, outra glória, e de glória em glória você vai alcançando a estatura de Cristo. É isso. E é muito interessante porque
Porque coisas ruins realmente acontecem para que você possa para que você possa vencer essas dificuldades, para que você possa sair por cima no final e para que quando você chegue ao céu, então você chegue glorificado, né? Você chegue com orgulho de chegar, né? Dizendo assim, olha, eu cheguei, né? Não aquele orgulho pecaminoso, né? Nós temos dois tipos de orgulho aí na língua portuguesa, né? O orgulho que é aquele pecado, né? Do orgulho da pessoa que não se dobra, né? A pessoa orgulhosa, né? Que bate de frente. Eu conheço algumas pessoas orgulhosas, essas pessoas não têm motivo de ser orgulhosas, né? Talvez você também conheça, né? Eu conheço, inclusive, olha que engraçado, né? Eu sou professor, né? Alguns alunos que já passaram pela minha mão aí eram muito orgulhosos, né? Se sentiam ali mais sabedores do universo do que qualquer outra pessoa, não precisavam aprender nada. Eu não era digno de dar aula a eles. E aí você então vê que esse é um pecado, né? E é um pecado capital. Por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba antecede a queda, né? E eu vi ali um por um Deus tratando ali alguns, né? Não vi todos, né? Mas alguns ali Deus tratando com eles. E realmente a queda é difícil, mas o mesmo Deus que derruba é o Deus que levanta, que sustenta, que mantém e que coloca no caminho certo, né? Eu também passei por isso, também fui muito orgulhoso, também já fui muito arrogante e Deus foi lá e deu uma chacoalhada em mim. E aí agora eu tento ser, né, mais humilde. Tento porque de vez em quando eu ainda me pego sendo orgulhoso, de vez em quando eu ainda me pego sendo arrogante, né? Fazer o quê? Ser humano, né? Enfim. Aí eu tava dizendo isso por quê? Porque dentro dessa situação você tem o fato de que as dificuldades virão e você vai ter que aprender a passar pelas dificuldades. E aí, passando pelas dificuldades, você chega no céu com orgulho. E esse orgulho não é, então, essa arrogância da qual eu estava falando. Esse orgulho é aquilo do qual você se orgulha de ter passado, as coisas pelas quais você se orgulha de ter feito, né? Então, você diz assim, olha, eu passei por uma situação, eu tenho muito orgulho que com a minha, não com a minha capacidade, né, com a ajuda de Deus, mas eu tive ali alguma sabedoria, eu tive ali alguma coisa divina e eu não me acovardei, né? Eu fui em diante, eu fiz e etc. Enfim, acho que entenderam, né? Vamos pro livro então, né? Gente, apesar que praticamente a nossa aula aconteceu já. Nós estávamos falando então, ó. Nós estamos lá no capítulo 4 hoje. Vamos ver. Então, olha só. Primeiro nós vimos que você tem o espírito de revelação. Depois nós vimos que você é amado. Depois nós vimos que você é imagem e semelhança do Senhor. E hoje eu vou dizer para você que você é guiado por Deus, tá bom? Então, você é guiado por Deus. Vamos lá direto. Pode ser que eu não leia o capítulo todo hoje, né? A gente continue depois num outro momento, tá? Não tem problema. A gente vai chegando lá. Vamos correr um pouquinho aqui. Então, esse é você, imagem e semelhança, que nós acabamos de ver aí na aula 4. Vamos para a aula 5. Chegou. Você é guiado por Deus. Então, você está condenado a ter sucesso e a alcançar seus sonhos. É verdade. Né? Se você. Ah, mas eu não tenho sonhos. Né? Isso às vezes acontece. Né? Uma pessoa que não tem sonhos é uma pessoa que morreu e anda. Ela não é um ser vivente. Né? Por quê? Porque você não tem ali propósito na sua vida. Então é importante que, uma vez que você aceitou Cristo, você saiba que você está condenado a ter sucesso. O que isso significa? Que se você quiser fazer nada, nada você fará. Por quê? Porque esse é o querer, entendeu? É o sucesso. Ah, hoje eu quero passar o dia inteiro dormindo, então o dia inteiro você vai dormir, não é? E aí, quais são os seus sonhos? Não tenho. Então, você não alcançou porque não teve.
Simples assim, né? Então, primeiro, né, aquilo que você quiser, você terá sucesso. A gente viu aí que Deus coloca isso na sua mão. Então, você está condenado a ter sucesso e a alcançar seus sonhos. Sonhe, né? Se você não tem sonho nenhum, começa a acompanhar quem tem, começa a olhar, né, a ter relacionamento com as pessoas e você vai perceber ali então os sonhos acontecendo, né? Você sabe, por exemplo, que eu nunca vou pedir dinheiro para você. Porém, aqui nesse ponto aqui, eu vou te dizer uma coisa, olha, nós estamos no final do ano. Nós temos cartinhas de Papai Noel que nós vamos comprar aí uma ou outra coisinha, né? Se você quiser participar, por exemplo, não tenho sonho de nada na vida. Não tem problema. Você já pensou em ajudar uma dessas cartinhas de Papai Noel? Então você pode pegar no correio, você pode perguntar nas igrejas, né? Muitas igrejas recebem, né? Alguns irmãos de igreja às vezes recebem essas cartas. E aí você pode pegar uma cartinha e abençoar uma criança, né? Enviar para essa criança o que ela está pedindo aí para o Papai Noel, né? Ajuda muito, né? Se você quiser enviar para nós algum donativo, a gente vai aí também ajudar uma dessas cartinhas, tá bom? E aí, vamos supor que seu donativo, além de ajudar uma cartinha, sobra um dinheirinho ainda para ajudar uma segunda cartinha. Nós faremos, tá bom? Então você tem aí na descrição desse vídeo aqui o meu Pix e você pode fazer qualquer doação que você quiser, tá bom? Eu não preciso, mas eu vou ajudar uma criança, uma cartinha. E se você quiser participar disso, manda aí um valor que você acredita que vai ajudar. Além de ajudar essa criança, dependendo do valor, eu consigo ajudar 2, 3 crianças, tá bom? Então é isso. Se você não tem sonhos, invista no sonho de alguém e com certeza Deus vai plantar sonhos no seu coração também. Tenho absoluta certeza disso. Então o que falta, né? Se você está condenado a ter sucesso e alcançar seus sonhos, então o que falta? Falta a intimidade com o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que está. Vou colocar de lado aqui, porque senão a gente não vai conseguir ler direito, né? Olha aí se melhora. Melhora, né? Só que eu vou ter que diminuir. Eu vou ter que diminuir lá. Não tem problema, eu diminuo. Espera aí. Melhorou. Pronto. Então o que falta? Falta a intimidade com o Espírito Santo. Esse é o Consolador. Aquele que está em nós e que nos reveste com a armadura de Cristo. Então, se você leu lá Efésios, né? Ele vai falar ali sobre a armadura de Cristo. E esse é o Espírito Santo, né? Ele quem nos reveste, né? Quando a gente vai lá e a gente pega a espada, que é a palavra de Deus, e nós lemos, né? Quando nós pensamos ali em nos revestir com o sangue de Cristo para proteção, tudo isso são símbolos, né? Mas no mundo espiritual quem faz ali é o Espírito Santo. No capítulo anterior, vimos que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança e chamou Noé, pois este preservou a característica de ser imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, Deus chamou a Abraão e assim passando por Davi, chegando até Jesus. Então, até Jesus, a linhagem é de sangue, né? Você vê aí, então, que nós somos imagem e semelhança, essa imagem vai passando ali de geração em geração até que chegue em Jesus. Mas Jesus não teve filhos e não foram gerados mais homens à imagem e semelhança de Deus de forma física, ou seja, a linhagem acabou, cessou, foi interrompida em Jesus, certo? Não. Através de Jesus, essa linhagem continua até hoje de forma sobrenatural, pois Deus, através de seu primogênito, gerou filhos e filhas, e ao serem lavados no sangue do Cordeiro e revestidos do Espírito Santo, tornam-se sobrenaturalmente a imagem e semelhança de Deus. Quando que eles tornam-se imagem e semelhança de Deus? Quando eles creem em Cristo, né? Cristo ali então vai remir os seus pecados, né? Então você vai ficar
lavado no sangue do Cordeiro. Em seguida, você é revestido do Espírito Santo. A partir daí, você é imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, eu acho que eu já falei isso, né? Mas quando Deus olha para o pecador, ele vê o Adão. Ele olha e fala: o Adão está ali. Porque é o pecador como o Adão era. E aí, quando você crê em Cristo, você se torna salvo. E aí, o Espírito Santo vem e te reveste. Então, quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus. Por que é assim, né? Porque quando você chegava diante do templo para fazer ali o sacrifício dos animais, né? E esse sacrifício cobriria os seus pecados. Nesse momento, o que o sumo sacerdote fazia, ou o sacerdote fazia, era olhar para aquele animal que você estava trazendo. Né? Então vamos supor que você levasse um cordeiro. Esse cordeiro era sem mancha, esse cordeiro era perfeito, não tinha ossos quebrados, esse cordeiro estava apto a ser sacrificado, estava apto, então você que é pecador podia entrar no templo. Quando Deus olha para você, ele tira os olhos de você e olha para o sacrifício que você vai fazer, para o sacrifício que você está trazendo, para o cordeiro. Então ele olha para o cordeiro e pensa assim: Jesus é perfeito? É. Cumpridor da lei? É. Ele tem mancha? Não. Ele é perfeito? É. Teve ossos quebrados? Não. Então ele olha para Jesus e aí ele vira para você e diz: você pode entrar no meu reino. Entende? Porque é o sacrifício que paga a entrada. A mesma coisa que acontecia no templo, né? Era o animal que você levava para ser sacrificado. Se o animal não fosse digno, você não entraria no templo para sacrificar. Então, qual é o seu sacrifício, né? Por isso que aqueles que creem que Cristo é suficiente para pagar os seus pecados, né? Tem os seus pecados ali pagos, tá bom? Então, olha que interessante, né? Como nós nos tornamos sobrenaturalmente a imagem e semelhança de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Está aí em João 1º capítulo, né? Versículo 12 e 13. O Espírito Santo é uma pessoa. É muito importante ter certeza disso, pois não podemos criar um relacionamento com algo abstrato, com uma força, com um poder ou algo assim. Então é importante que você tenha esse relacionamento com o Espírito Santo. Para você entender o Espírito Santo, você tem que saber que ele é uma pessoa, ele possui vontades, ele fica triste, né? Então a gente vai ver um pouco isso, porque você não pode, digamos assim, ter relacionamento com algo abstrato, com algo inexistente, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. É importante você ter certeza disso, pois não podemos criar um relacionamento com algo abstrato, uma força, um poder ou algo assim. Eu me sentiria um idiota conversando com algo como a energia elétrica ou qualquer outra coisa, né? Veja que a energia elétrica, ela funciona como, né? Você sabe que ela existe, né? Mas ela é uma energia. Então, quando você liga ali o interruptor, a luz acende, você fala: a energia elétrica se manifestou. E é verdade, ela se manifesta em luz, né? E é muito interessante quando a gente pensa na energia elétrica. Mas você ficaria ali conversando com ela? Ela não é uma pessoa, ela não se entristece, ela não tem pensamentos a seu favor, ela não tem como guiar você em alguma situação. Ainda que existam aí alguns argumentos a respeito do Espírito Santo, sim, ele é uma pessoa. Muitas pessoas, principalmente as que não são de Cristo, ou seja, aquelas que ainda não reconheceram Senhor Jesus como Salvador de suas vidas e não receberam o Espírito Santo, não conseguem ouvir a mensagem de Cristo, não conseguem interpretar a Bíblia. Apenas interpretam o texto, mas sem a revelação pelo Espírito,
a Bíblia é apenas e tão somente um livro de historinhas ou um manual de moral e costumes. E é verdade, né? Aqui é importante a gente dizer o seguinte, com toda essa situação que está acontecendo no mundo hoje, quando alguém diz assim, é preciso atualizar a Bíblia, ou quando a pessoa diz que é preciso rever o Velho Testamento, ou talvez retirar algumas partes do Velho Testamento, ela está sendo antissemita. O que isso significa? Significa que ela está sendo preconceituosa contra os judeus. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro religioso, como algumas pessoas dizem. A Bíblia é a história do povo de Israel. A Bíblia ela foi escrita por profetas do povo de Israel. Então, ali ela está escrita assim, olha, em determinado momento nós surgimos, em determinado momento Deus nos escolheu, em determinado momento nós fomos escravos, em determinado momento nós fomos salvos. E é sobre isso, em determinado momento Deus nos levou para uma terra que Ele nos mostrou. Então é sobre isso, tá bom? Ah, mas eu penso isso ou penso aquilo. Não seja antissemita. Não seja como aquelas pessoas da Alemanha da Segunda Guerra. Não seja antissemita. Não todas as pessoas, né? Aquele grupo de pessoas específico que eu não posso falar, porque se eu falo, o meu vídeo não chega em várias pessoas, né? O YouTube tem aí essa censura prévia com algumas palavras, a gente infelizmente tem que tomar cuidado, porque estamos numa democracia. Então, eu não posso falar qualquer palavra, né? Mas não seja antissemita, né? O que você pode fazer não é concordar ou discordar, mas nesse sentido, né? Ou você é cristão e aí você vai entender o lado judaico do cristianismo, ou você não é cristão e ponto. Não tem meio termo. Ah, mas eu sou cristão. Não, você pensa e age como pessoas que seguem a moral judaico-cristã, mas você não é um cristão. E tudo bem, para mim não vai fazer diferença, né? Mas lá depois, quando a gente chegar diante de Deus, a diferença se mostrará. E é sobre isso, né? Porque Jesus está voltando. É importante a gente deixar isso claro. Todas as profecias estão aí demonstrando a volta de Cristo. Vai demorar um pouquinho ainda, talvez, mas está chegando o dia, né? Então, muitas pessoas, principalmente as que não são de Cristo, ou seja, aquelas que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas e não receberam o Espírito Santo, não conseguem ouvir a mensagem de Cristo. Não conseguem interpretar a Bíblia. Elas apenas interpretam o texto, mas sem revelação do Espírito, a Bíblia é apenas e tão somente um livro de historinhas ou um manual de moral e costumes. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 14, lemos que Deus revela a nós, por meio do Espírito Santo, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. E que isso foi preparado por Deus para aqueles que o amam. Também está escrito que nós recebemos o Espírito procedente de Deus para entendermos as coisas de Deus, para entendermos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, das quais falamos com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, quando eu estou aqui falando com você, as verdades espirituais que estão indo até você, ela só vai ser revelada no seu coração, aí só vai revelar na sua mente a partir do momento que o Espírito Santo estiver com você aí e você receber essa revelação. Senão, você vai me ver falando, vai entender o contexto das coisas. Algumas coisas é muito importante que você cheque, né? E se você checou lá e teve alguma dúvida, você pode postar para mim, eu vou ter prazer em ler e te responder. Mas é interessante que algumas verdades espirituais serão reveladas aí a você pelo Espírito Santo e outras pessoas não vão conseguir essa revelação, tá bom? Porque essas outras pessoas apenas estão ouvindo palavras e argumentos, né? A parte espiritual não chega até elas.
Sendo assim, o Espírito Santo é o único apto a ensinar o homem toda a verdade bíblica. Eu não sou apto, né? Um teólogo, muitas vezes ele tem muita informação, mas ele não é apto a ensinar da forma correta a Bíblia, porque só o Espírito Santo é apto a ensinar ao homem toda a verdade bíblica. Somente o Espírito pode aconselhar fielmente e apresentar Jesus às pessoas. Apenas a ele cabe convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que interessante. O Espírito Santo, ele é uma pessoa muito importante nesse sentido, porque só ele é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então um teólogo, ele pode ser muito bem informado. Um teólogo, ele pode ter ali muita sabedoria, porque passou por inúmeras coisas na vida e a vida deu ali para ele uma sabedoria muito grande. Mas ainda assim, quando ele prega, se o Espírito Santo não tocar na pessoa, a pessoa não aceita Cristo, a pessoa não revive em Cristo. Porque pode um morto ressuscitar sozinho, né? Imagina você pregando num necrotério ali cheio de pessoas mortas, né? E você fala assim: aquele que aceita Jesus levanta a mão. Quem vai levantar a mão, né? Estão todos mortos, né? Só levanta a mão aquele que está vivo. Só vive aquele que Jesus já tocou através do Espírito, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a pessoa tem o livre-arbítrio de seguir ou não a partir do momento que ela já foi tocada por Cristo, né? Senão ela fica escrava do diabo. E escravo do diabo faz o que a carne pede, né? Então ele não tem domínio sobre o pecado. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, a partir do momento que eu criei em Jesus, a partir daí eu tenho domínio sobre o pecado. Eu posso dizer não para uma coisa e aceitar outra coisa, né? E geralmente aquele que Deus toca é impossível ele se desvencilhar daquilo, né? É impossível ele desver os milagres que ele viu. É impossível o coração dele voltar a murchar depois. O que pode acontecer é o que está escrito em Tiago. O que pode acontecer é que a Bíblia nos diz, depois eu acho esse versículo com mais carinho lá, eu vejo, né, que me ocorreu agora aqui, é a pessoa não ter sido tocada, ela não ter sido salva, ela ter sido convencida de que foi salva, ter sido convencida de que foi tocada. O normal de alguém que peca constantemente, né, uma pessoa que vive no pecado, é que ele se entristeça com isso, né? O normal de uma pessoa em pecado, se ela for cristã, é que quando ele peca, ele fica envergonhado. Tá? Isso é o normal. E aí, uma pessoa que peca deliberadamente, não se sente envergonhado, ele não se sente triste, ele não se arrepende, possivelmente ele não conheceu a Deus e está longe de conhecer. Mas ele fala como um cristão, ele tenta ali no dia a dia, né, público dele, agir como um cristão. Mas não é um cristão. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Olha só o que eu falei, né? Somente o Espírito Santo pode aconselhar fielmente e apresentar Jesus às pessoas, né? Se Jesus não for, o conselheiro não vem. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio. É por isso que tantos leem a Bíblia e sentem enorme dificuldade de entender. Esse é o motivo pelo qual muitos homens intelectuais, inteligentes, leem e não se convertem ao cristianismo. Ser cristão é um privilégio para muitos. Por que eu coloquei um privilégio para muitos? Porque não é um privilégio de poucos. Uma multidão de pessoas incontável como a areia do mar, né, diante de Deus, né? Nós sabemos da visão de João lá no Apocalipse, né? A visão dos vencedores, né? Aquela multidão gigantesca, incontável como a areia do mar. Então, aquilo que foi prometido para Abraão será cumprido. Mas é importante que se coloque aqui, né, que
que muitas pessoas, né, homens intelectuais, inteligentes, eles leem e não se convertem ao cristianismo. Eles podem falar como cristãos, né? Algumas pessoas aí eu vejo às vezes na internet algum intelectual, algum filósofo famoso, ele chega e diz: não, mas Cristo não pensava assim, Cristo fazia diferente, porque na carta de Paulo diz que o amor, e aí ele viaja na maionese e não é nada daquilo que ele está dizendo, né? E ele é extremamente inteligente, então a gente fica na dúvida, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, né, uma pessoa normal, ela fica na dúvida: será que essa pessoa ela está manipulando a palavra de Deus para que a palavra de Deus diga aquilo que ela pensa a respeito de como a humanidade deveria funcionar? Será que essa pessoa é só mau caráter mesmo, né? Ela quer confundir os outros e tal? Ou ainda, né? Será que o espírito diabólico, né, um ser demoníaco ali, tá marionetando essa pessoa, né, como uma marionete ali, fazendo com que essa pessoa diga essas coisas exatamente para que o povo confuso não encontre o verdadeiro cristianismo? Então, a gente pensa sobre isso. No fundo, eu acredito que a pessoa simplesmente não se converteu e, portanto, ela não consegue interpretar a Bíblia. Quando ela lê, ela pega ali alguns versículos do Novo Testamento só e, enfim, ou ela esquece a lei ou ela joga no ralo as coisas que Deus falou no passado. É muito difícil, né? Então, não tem o Espírito Santo ali para revelar para ela o que ela está dizendo ali um monte de bobagem. Ser cristão é um privilégio para muitos, ou seja, não é um privilégio só seu, né? E aí, também por conta disso, a gente não tem como julgar exatamente o que está acontecendo, né? A Bíblia ainda vai dizer o seguinte: quem és tu que julga o servo alheio, né? O servo do outro, né? O escravo do outro, né? Quem é você para julgar o empregado do outro, né? Para o seu senhor ele está de pé ou cai, ou seja, né, para o seu chefe, né, para o seu patrão, é que ele está de pé ou caiu. Porém estará de pé lá no final, porque Cristo é suficiente para sustentá-lo. Nós temos isso na palavra. Paulo aos Romanos 4,14? Não lembro se é 4,14. Mas é Paulo aos Romanos, ele vai dizer, é como se fosse assim, ó, cuida da sua vida, né? Paulo, não podemos escrever isso. Ah, então escreve aí. Quem és tu que julga o servo alheio? Né? Para o seu senhor ele está de pé ou cai. Porém, lá no final estará de pé, porque o Senhor é suficiente para sustentá-lo. Amém. Então, é verdade, Jesus morreu por muitos. Não são poucos os privilegiados, mas também não são todos. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, não de todos. Por quê? Deus gostaria que todos se salvassem? Sim, claro. Porém, ele morre para salvar a muitos, porque nem todos creem. Aquele que crê já é salvo, aquele que crê com o coração e fala com a boca, este será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, é sobre crer e não sobre fazer. Mas também tem uma história sobre fazer aí que eu vou contar depois, né? Segura aí, por enquanto estamos na aula 4, né? Na aula 5, perdão. No capítulo 4, aula 5. É isso, capítulo 4, aula 5. Então, vamos lá. Aqui. É verdade que Jesus morreu por muitos, não são poucos os privilegiados, mas também não são todos. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Está lá em Hebreus 9, 28. Jesus falava por parábolas e fala até hoje, pois é importante ressaltar que a Bíblia não é um livro de conhecimento apenas.
não é um livro de boas práticas judaico-cristãs. Não. A Bíblia são vários livros de revelações e profecias, de promessas e de compromissos. Então, isso aqui é importante a gente dizer. A gente ressaltar, inclusive. A Bíblia, elas são vários livros, né? Bíblia significa livros, no plural. Por quê? Porque em latim, a palavra livro era biblos. E o plural de biblos é bíblia. Tá bom? Assim como currículum é currículo, né? O decorrer, né? Currículum vital, vitae. A gente escreve vitae, né? Mas fala-se vitae. Currículo vitae é o decorrer da sua vida e é o que você coloca ali no seu currículo, né? A sua parte profissional, né? O decorrer da sua vida profissional. O plural de currículum é currícula. Então, veja bem, Bíblia está no plural, né? Então, Bíblia é uma biblioteca inteira com 27 livros. Talvez mais, talvez menos, enfim. Depende de qual Bíblia está na sua mão. Mas eu vou te falar, viu? É muito fácil a gente reconhecer se foi inspirado por Deus ou não, se serve como doutrina ou não, né? Se você pegar, por exemplo, o livro de Macabeus, é um livro histórico muito interessante, porém não serve de doutrina. Se você pegar Esther, é um livro maravilhoso e é doutrina. Se você pegar Judite, é um livro muito bom, mas não serve como doutrina. Então, quando você lê, não precisa nem ser muito inteligente, não. Tá? Assim, no sentido de ser. Como é que eu vou dizer? Eu não quis ser arrogante quando eu disse isso. Eu quis dizer o seguinte: você não precisa ser muito inteligente no sentido de que quando você lê, você percebe que a pessoa principal da história ali, ela tá fazendo coisas que a gente vai olhar e vai dizer: isso aqui não é legal. Aqui não tá muito cristão, não, né? Então você percebe que, apesar de repente, historicamente, ser um momento importante, ele não é para a doutrina da igreja. A igreja não tem como replicar aquela ação como norma ou como dogma, como conselho. Muitas vezes não dá para você dar um conselho, olha, faça como fez Judite, né? Seduza o guarda e corte a cabeça dele depois. Então, assim, mas a gente vê a mão de Deus ali livrando o povo de Israel da mesma forma. Porém, tem que tomar muito cuidado, né? Nesse caso aí, a impressão que dá, não é o que o livro diz, tá? Mas a impressão que dá para uma pessoa que não tem o espírito ali na hora de ler é que os fins justificam os meios, tá? E não é isso que o livro ensina, na verdade. Mas uma pessoa natural, uma pessoa comum, quando ela lê, ela vai olhar e vai dizer: ah, então tá bom, então eu posso seduzir o meu inimigo e cortar a cabeça dele. Né? Não é honroso, né? Então tem ali algumas situações que a gente tem que pensar. Portanto, em alguns livros você não acha o livro de Judite. Né? O livro de Baruque, né? Para quem lê ali sem o auxílio do Espírito Santo, a pessoa lê Baruque e ela pensa o quê? Ah, tudo bem, eu menti. Tá tudo certo. Não tá. Né? Ah, tudo bem eu omitir. Não é legal também. Então, como doutrina não serve. Como livro histórico, talvez. Como conselho, nem sempre, né? Então, tem que ler com cuidado para isso não entrar no seu coração e esse livro, ao invés de ser usado pelo Espírito Santo para te abençoar, ele ser usado pelo demônio para te jogar na lama. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porém, vamos falar aí de uma Bíblia normal, comum, protestante, ou não, mas a protestante tem menos livros, então é interessante. A Bíblia são vários livros de revelações, de profecias, de promessas e de compromisso. Esses livros que eu citei, que não estão em todas as Bíblias, né? Você pode levar aí como livros de compromisso. Deus estava tão comprometido ali com o seu povo, né? E esse compromisso fez com que esse povo saísse de uma situação, apesar desse povo. Fez com que eles saíssem, apesar da situação que eles escolheram para vencer o problema. Então, leia com cuidado,
mas pense nisso, né? Não é ali talvez um livro com uma revelação muito clara, como são os outros, inclusive, que a gente pode usar para a doutrina, tá bom? Então, a mesma coisa acontece com Ellen White, por exemplo, né? Quando a gente lê Ellen White, a gente percebe que ela é um livro ali de conselho, de formas de viver, de como nós podemos viver melhor. Tem aí sim a ideia de que ela foi sim inspirada por Deus, mas não serve como doutrina, né? Então, como doutrina não, mas como conselho sim, como livro sim, como história daquele momento ali que eles estão passando sim. E muitos desses conselhos são conselhos universais, servem ali para o dia a dia, são pautados na Bíblia, são bem estruturados. Né? Algumas coisas são conjecturas e essas conjecturas funcionam muito bem ali para ilustrar a história. Algumas coisas são por espírito de profecia, né? Ela recebe ali uma revelação de como era a situação na época e ela coloca ali no seu livro. Algumas profecias são futuras, né? E nós vemos essas profecias acontecendo. Então é muito importante quando a gente ler com um certo cuidado para não confundirmos o que é doutrina do que é conselho, do que é história, do que é, enfim. Acho que me expliquei, né? Então, existe uma sabedoria oculta aos olhos e aos ouvidos daqueles de coração impuro. Existe mesmo, né? Mas não é só isso que existe, não. Aquela pessoa que tem um coração impuro, ela enxerga a realidade de um jeito diferente. Porque a própria realidade é escondida dela. É como se houvesse um véu sobre os olhos dela. Às vezes ela está sendo abençoada e está amaldiçoando a mão que a abençoa. Por quê? Porque ela não percebe, ela não consegue entender o que acontece ao redor dela. Às vezes ela vai ler um edital de concurso público e ela não consegue ler. Por quê? Coração impuro. Né? Às vezes você vê uma pessoa e ela, tudo que acontece, ela acha que é por mau caratismo dos outros. Ela não consegue enxergar a realidade, né? A real realidade das coisas. Na cabeça dela, a realidade é muito diferente e ela vive numa espécie de mundo paralelo, infelizmente, né? Mas é a pessoa de coração impuro. Podemos julgar? Não, porque quem és tu que julga o servo ali, né? Em outras palavras, cuida da sua vida, né? Então, Romanos, eu acho que é 14:4 ou 4:14. Vamos olhar, só pra gente ter certeza. Olha aí, ó. Bíblia online. Vamos olhar isso já. Opa. Eu falei Romanos 14:4, vamos ver. Aqui, rapidinho, só para eu ter certeza. 4:14. Porque se os que são da lei são herdeiros e tal, não, deve ser 14:4. Vamos olhar. 14:4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então tá aqui, né? Cuida da sua vida. Como diria lá o pastor Pablo Marçal, né? Que, enfim, pastor, mas não pastor. É Pablo Marçal. Como diria ele, cuida da sua vida. Existe uma sabedoria oculta aos olhos e aos ouvidos daquele de coração impuro. Você já percebeu que em algum momento você fala com alguém e esse alguém entende tudo errado e depois você tem que ir lá pedir desculpa e falar, olha, eu não queria te ofender, não foi isso que eu disse dessa e dessa e dessa forma, mas não desse jeito que você está imaginando, parece que eu falei uma coisa e você ouviu outra. Existe isso com muitos casais, por exemplo, né? O marido fala uma coisa, a mulher já entende outra, fala um monte de coisa. O contrário também, né? A mulher fala uma coisa ou faz uma coisa, o marido entende outra. Enfim, inclusive eu já passei por isso algumas vezes. E aí eu fico muito triste porque eu fico pensando assim, por que foi que eu me senti assim? Por que foi que eu ouvi isso se ela disse outra coisa? Né? E eu consigo botar o joelho no chão e orar e pensar a respeito daquilo que eu passei.
Então eu vou interromper a aula aqui. Na próxima aula, né, a aula 6, eu vou olhar lá, mas eu acho que é 6, né? Na nossa próxima aula, eu vou continuar daqui da onde eu parei e eu espero você lá. Beijo no seu coração, que Deus ilumine a sua vida aí. Vamos orar? Feche os olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós estamos aqui como alunos, como discípulos do Senhor, querendo aprender mais, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem todas as respostas. O Espírito Santo do Senhor caminha conosco, nos mostra, nos ajuda e nós queremos muito, Senhor, ouvir mais de Ti. Obrigado, Senhor. Estamos aqui à Tua disposição em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.